Na próxima semana, 4 dias inteiros, os padres da nossa diocese estarão reunidos em Passa Quatro para receberem formação. Padres estudaram pelo menos 3 anos de filosofia, 4 de teologia, e a igreja entende que eles precisam de formação. É a chamada formação permanente. Hoje em dia, num mundo como o nosso, de rápidas transformações, o profissional que não se moderniza, que não se atualiza, ele logo fica sem condições de exercer as suas tarefas, as suas funções. Até um padre precisa de formação permanente. No nosso caso, é um pouco diferente, porque os mistérios de fé não mudam com o tempo. O tempo vai passando, vai mudando, as sociedades se transformam, né? E as outras ciências têm novidades. Não é assim conosco. Os mistérios da fé são sempre os mesmos, são imutáveis, não se transformam. Mas eles são profundos. Exatamente porque esses mistérios da fé são profundos, eles precisam ser cavados, cavados, cavados. Sempre vai haver possibilidade de descobrir algo novo nos mistérios da fé. A encomenda que me fizeram foi refletirmos juntos um pouquinho sobre o tema a Eucaristia e o Espírito Santo. E nós vamos começar ouvindo, na voz do Padre Jonas, eu pedi ao Rafael que providenciasse para nós, um cântico que tem um fundo eucarístico, chama-se Sem Coração. Acabamos de ouvir, na voz do Padre Jonas, e se eu soubesse que o grupo de música estaria aqui, eu teria encomendado, só não quis pedir de improviso porque eu sei que a gente tem que ensaiar. Não é? Esse cântico nasceu de um momento assim de intimidade com o ministro da comunhão e o próprio Jesus. Num dia de semana, pela manhã, o ministro ajudou a distribuir a comunhão durante a missa na sua paróquia e depois ele foi recolher as âmbulas no sacrário. E ao trancar o sacrário, ele conversou com Jesus e falou: Jesus, aproveita e tranca também o meu coração aqui no sacrário. Terminou a missa, ele desceu a escada na frente da igreja, a matriz da paróquia, e pegou a calçada à esquerda junto ao Asilo dos Velhinhos, na cidade de Ozanam, em Belo Horizonte. E nesse momento ele já teve aquela nítida impressão de que o coração dele tinha ficado trancado lá no sacrário. E ele já saiu cantando: eu ando pelas ruas em meu coração. Quando esse mesmo cântico foi enviado numa fitinha cassete para a Canção Nova, o Padre Jonas ouviu, gostou e o gravou 3 vezes em 3 gravações diferentes, uma delas no seu DVD. A última vez que eu conversei pessoalmente com o Padre Jonas, meu pai Jonas, ele me perguntou, isso lá em Belo Horizonte, como é que tinha nascido esse cântico. E eu disse a ele isso que eu acabei de contar para vocês. Poucos dias depois, pregando na TV Canção Nova, ele repetiu a história. Estamos falando de intimidade. A intimidade com Jesus é inspiradora. E essa inspiração de onde vem? Inspiração vem do Espírito Santo. E é graças a esse mesmo Espírito Santo que existe um corpo na Eucaristia. Sem ele, sem o Espírito Santo, não existiria corpo. Sem ele, sem o Espírito Santo, o Jesus humano seria impossível. E nós vamos agora, então, refletir um pouco exatamente sobre isso. Deus, o Deus uno e trino, Deus que existe desde a eternidade, era um Deus puramente espiritual, puro espírito. Não é? E se é puro espírito, não tem corpo. Também os anjos, criaturas de Deus, não possuem um corpo. Eles são seres espirituais. As asas,
as formas humanas, o corpinho de bebê que os artistas costumam emprestar aos anjos, são recursos artísticos para tentar expressar alguma coisa que é espiritual e o espiritual puro não tem como ser expresso. Não é possível desenhar um espírito, não é possível pintar um espírito, não é possível colorir um espírito. E por isso que os artistas dão uma forma corporal aos anjos que, sendo puro espírito, não tem corpo. Quando Deus decide criar o mundo material, a terra, a água, o ar, a luz, né? Os vegetais e os animais, é aí que aparecem, pela primeira vez em todo o cosmos, né? Aparecem os primeiros corpos. Sendo um corpo, eles têm uma forma, têm um peso, têm uma dimensão, têm uma densidade, são corpos. E por isso eles podem ser vistos, podem ser tocados e podem ser transformados. Um corpo, ele existe de maneira material. O corpo existe materialmente. Foi assim que aconteceu com o primeiro corpo humano, o corpo de Adão, o primeiro corpo humano. O nome Adão vem do hebraico Adam, né? Significa barrento, barroso, porque ele vem de Adamá, a terra. Então, Adam vem de Adamá. Da terra vem o terroso, não? Adão. E Deus moldou o corpo do primeiro homem com a argila da terra, o barro, humus. Exatamente por ser feito de humus é que ele é humano. Não é? E também por isso ele deve ser humilde. Não é? Ser humano é ser terroso, ser da terra. Mas Deus modelou o boneco e o boneco estava lá parado, inerte, sem vida. Não se mexia e não respirava. O que faz então Deus? Ele se debruça sobre o boneco e lá dentro, nas suas narinas, ele sopra. Deus insuflou nas suas narinas um sopro de vida, um hálito de vida. E aí o homem se tornou um ser vivente. Gênesis capítulo 1. Deus soprou nas narinas do boneco. E o sopro de Deus, em hebraico a palavra sopro é ruah. É a mesma palavra para dizer espírito. Em latim, spiritus é o que você respira, inspira, expira e às vezes até transpira, não é? Sopro de Deus. O vento de Deus tem um nome. É o Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Trindade. Sem o Espírito Santo, o corpo humano ia continuar inerte, sem vida, sem movimento, sem ação. O corpo depende do Espírito. Sem Espírito, o corpo não funciona. O que diz o salmista no Salmo 104, falando com o Senhor? Ó Senhor, se vós lhes retirais o espírito, se vós lhes retirais a respiração, se vós lhes retirais o sopro, morrem e voltam ao pó, à terra, ao humus. Foi assim com o primeiro homem. O primeiro corpo humano só pôde existir graças à ação do Espírito Santo. Agora, passam os séculos, chega a plenitude dos tempos. É o tempo da encarnação do Verbo. A segunda pessoa da Trindade, o Filho, não é? O Verbo de Deus, obedece ao Pai, à vontade do Pai, e desce até nós e ele aceita entrar na raça humana. E isso faz parte do projeto divino de salvação da humanidade. Mas para isso, para que o Verbo desça e entre na humanidade, ele vai precisar de duas coisas. Primeiro, vai precisar de uma mulher. Uma mulher que aceite gerar um corpo para ele. Sem corpo, ele não pode ser humano. Sem mãe, ele não pode ser humano. E Deus escolhe, na sua sabedoria, a mais santa de todas, escolhe Maria, a jovenzinha de Nazaré,
com seus 15 a 17 anos no máximo. Além dessa mulher, o Verbo, para ter um corpo, ele vai precisar também de alguém que venha fecundar essa jovem, santa e pura, para que ela possa conceber, gestar, gerar e dar à luz um corpo. Corpo de quem? Do Verbo. Corpo da segunda pessoa da Trindade, que até então era puro Espírito, e a partir desse momento da anunciação, ele assume um corpo. E essa pessoa que devia fecundar a jovem não podia ser um homem qualquer, não? Pois aí, se fosse um homem qualquer, ele seria o filho do homem, e não o filho de Deus. É então que entra em ação o Espírito Santo. Naquele momento da anunciação, anotado no Evangelho de São Lucas, ao ouvir do anjo Gabriel que ela será a mãe do Filho de Deus, o que a jovem Maria pergunta? Como se fará isso, pois eu não conheço homem algum? E qual foi a resposta de Gabriel? O Espírito Santo virá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, e por isso o santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Aí está. A mulher sozinha não podia dar ao Verbo de Deus o corpo que ele queria assumir. Sem o Espírito Santo, não existe o corpo de Cristo. É ele que vem fecundar a jovem escolhida pelo Pai para dar ao Pai o Filho na carne dos mortais, na nossa carne humana. E esse mesmo corpo será sempre cheio do Espírito Santo. Você vai lá em Lucas, capítulo 4, primeiro sermão de Jesus na sinagoga de Nazaré, e o que ele diz, repetindo as palavras de Isaías 61? O Espírito de Deus repousa sobre mim, porque me ungiu e me enviou. Conclusão. Sem o Espírito Santo, não existiria o corpo de Jesus. É a cooperação da mulher, da humanidade, com o Espírito Santo, com Deus, que tornou possível a encarnação do Verbo de Deus. E agora nós damos o terceiro passo e chegamos à Eucaristia. Na primeira missa da história, que foi a última ceia de Jesus, na quinta-feira, antes da sua paixão, o que foi que aconteceu? Aconteceu aquilo que é narrado em cada missa, em cada celebração eucarística. Ceando com eles, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu o pão e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo. Chegamos à Eucaristia. Chegamos ao corpo. Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Entregue à morte. E os discípulos que estavam ali reunidos naquela última ceia, só sabiam que aquele pão ali era o corpo de Jesus, porque o próprio Jesus estava dizendo isso para eles. O sacramento da Eucaristia só existe porque existe um corpo vivo, com sangue. Naquele momento da missa em que o sacerdote quebra um pedacinho da hóstia já consagrada e o mergulha no vinho já consagrado, qual o simbolismo disso? É um corpo vivo, corpo e sangue. Está vivo. Os milagres eucarísticos, quando uma hóstia consagrada sangra, são a prova para aqueles que não têm a fé. Nós, que temos fé, não precisamos de prova. É o que escreveu Santo Tomás no hino Adoro te devote. Adoro te devote, latens deitas. E o que ele diz neste hino? Sed audito solo, só de ter ouvido, tutto crédito, com segurança eu creio. Eu vou aqui ao Catecismo da Igreja Católica, esse livrinho secreto,
Não contem para o padre que eu estou lendo um livro secreto para vocês. Vocês sabem que esse livro é secreto. Como ninguém lê, ele fica secreto. É o número 1381 do Catecismo. A presença do verdadeiro corpo de Cristo e do verdadeiro sangue de Cristo neste sacramento não se pode descobrir pelos sentidos. Não adianta olhar, não adianta pegar, não adianta nem provar o paladar. Você vai ver pão, vai sentir a textura do pão, vai sentir o sabor do pão, os sentidos nos enganam. Visos, tactos, gustos, interfálito. A visão, o tato e o paladar fracassam em ti, Senhor. Se é audito solo, tudo crédito, mas só de ter ouvido, creio com firmeza, com segurança. Por isso, comentando o texto de São Lucas 22:19, isto é o meu corpo, que será entregue por vós, São Cirilo, de Jerusalém, declara: não pergunte se é ou não verdade, aceita com fé as palavras do Senhor, porque Ele, que é a verdade, Ele não mente. E em seguida o Catecismo nos dá exatamente a letra do hino que eu acabei de citar. Adoro te devote latens deitas, questo bis figuris vere latitas. Tibi secor meum totum subit, quando te contemplas totum deficit. Quando eu entro no sacrário, eu rezo isso. Senhor, diante de ti o meu coração se entrega por completo, porque quando ele te contempla, desfalece todo. A vista, o tato, o gosto, certamente não te alcançam. Somente pela audição, creem com segurança. Creio tudo aquilo que disse o Filho de Deus, e não existe nada mais verdadeiro do que isso. Mas como foi que apareceu um corpo sobre o altar? Se nas horas das oferendas, o que foi colocado na patena era um pedaço de pão, assim como o que foi depois despejado da galheta no cálice era só uma medidazinha de vinho. Como é que apareceu? Havia só um pedaço de pão, um pouco de vinho, agora tem um corpo e tem sangue? Como explicar? A resposta está na oração eucarística. O padre, na pessoa de Cristo, agindo como Cristo, ele rezou: ó Pai, olhai as oferendas do vosso povo e derramai sobre elas a força do vosso Espírito, para que as oferendas se tornem o corpo e o sangue do vosso amado Filho Jesus Cristo, no qual também nós somos filhos. E na outra oração eucarística: ó Pai, nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo, as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que elas se tornem o corpo e o sangue de vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos mandou celebrar estes mistérios. É a ação do Espírito Santo. E a outra oração eucarística diz: ó Pai, mandai o vosso Espírito Santo, a fim de que as nossas ofertas se mudem no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Este momento da missa é chamado de epiclese. Epi quer dizer por cima. O sacerdote impõe as suas mãos consagradas, ungidas, sobre o pão e sobre o vinho. É a epiclese da missa. E naquele momento ainda não existe corpo, nem sangue. Eu me lembro, lá em Belo Horizonte, na capelinha do Colégio Macedo Soares, uma missa de tarde, com pouquíssima gente presente, e nesse momento, a menininha que estava fazendo o papel de coroinha, com uma campainha desse tamaninho, fez tlinque, 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 tlinque. E o padre Gregório, que estava celebrando, perguntou: fulaninha, por que você tocou a campainha? E ela respondeu com seus 6, 7 anos de idade: para todo mundo lembrar que ainda é pão. Aí ele fez a consagração. E ela pegou a campainhazinha e fez tlique, 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 tlique. E o padre: fulaninha, por que você tornou a tocar a campainha? Para todo mundo saber que agora não é mais pão. São momentos que você grava para a eternidade.
são experiências profundas de Deus nas coisas mais simples deste mundo, né? Como as crianças. Mais uma vez, então, nós precisamos do Espírito Santo para que exista um corpo vivo. Tinha sido assim com o primeiro homem, com Adão. Espírito Santo. Foi assim com o novo Adão, Jesus Cristo, ao ser concebido em Maria Virgem. Foi o Espírito Santo. E é assim na Eucaristia, onde a encarnação do Verbo se atualiza, se torna ato presente mais uma vez. Sem o Espírito Santo não existiria o homem vivo, sem o Espírito Santo não existiria o Verbo encarnado, sem o Espírito Santo não existiria Jesus na Eucaristia. Pobre do Espírito Santo, que andou tantos anos esquecido. Um cardeal chegou a escrever um livro chamado O Espírito Santo, esse desconhecido. L'Esprit Saint, c'est inconnu. Aí, graças a Deus, a partir dos anos 60, em parte, graças ao Concílio Vaticano II e, em parte, graças à renovação carismática, redescobriram o Espírito Santo. Mas ele incomodava e continua incomodando. Uma amiga nossa, uma freira, que é pregadora, foi convidada a pregar num grupo de oração. E quando ela chegou à paróquia, o padre correu e cercou. Irmã Trindade, é a senhora que vai pregar. A senhora não me fale aqui no Espírito Santo. Perfeitamente, perfeitamente, o senhor manda. Vai me obedecer? Vou obedecer. Posso começar? Posso. Em nome do Pai e do Filho. Não podia falar no Espírito Santo. Acho que o padre ficou envergonhado, né? Mas não acaba aí. Eu quero ler para vocês um pedacinho, umas palavras rápidas de Bento XVI, na exortação apostólica, logo depois do Sínodo de 2006, sobre a Eucaristia. Exortação Apostólica Pós-Sinodal Sacramentum Caritatis. É o número 13. O título é O Espírito Santo e a Celebração Eucarística. Ele vinha falando de Pentecostes, dos discípulos reunidos com Nossa Senhora à espera do Espírito Santo no domingo de Pentecostes. E ele diz, nesse horizonte, compreende-se a função decisiva que tem o Espírito Santo na celebração eucarística e, de modo particular, naquilo que se refere à transubstanciação. E agora entramos na teologia. Não é só uma mudança, não é só uma transformação, não é só uma mudança de aparência. A substância do pão passa a ser substância do corpo de Cristo. A substância do vinho, aquilo que está por trás da aparência, por trás da cor do vinho, por trás do perfume do vinho, por trás do sabor do vinho, aquilo que os sentidos não percebem, a substância do vinho, ao ser invocado o Espírito Santo, essa substância se muda na substância do sangue de Cristo. É fácil de comprovar a consciência disso, mesmo nos padres da Igreja. Nas suas catequeses, São Cirilo de Jerusalém recorda que nós invocamos Deus misericordioso para que envie o seu Santo Espírito sobre as oblações, as ofertas, que apresentamos, a fim de ele transformar o pão em corpo de Cristo e o vinho em sangue de Cristo. O que o Espírito Santo toca é santificado e transformado totalmente. Também São João Crisóstomo assinala que o sacerdote invoca o Espírito Santo quando celebra o sacrifício. A semelhança de Elias, o ministro atrai o Espírito Santo para que, descendo a graça sobre a vítima é aquilo que se oferece em sacrifício, se incendeiem, peguem fogo, por meio dela, a alma de todos. É extremamente necessária para a vida espiritual dos fiéis uma consciência mais clara da riqueza da anáfora, da oração eucarística, né? Esta, juntamente com as palavras pronunciadas por Cristo na última ceia, contém a epiclese, que é a invocação ao Pai para que faça descer o dom do Espírito, a fim de o pão e o vinho se tornarem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, e para que a comunidade toda, não só o pão e o vinho, e para que a comunidade inteira se torne cada vez mais corpo de Cristo.
O Espírito invocado pelos celebrantes sobre os dons do pão e do vinho, colocados sobre o altar, esse Espírito é o mesmo que reúne os fiéis num só corpo, tornando-os uma oferta espiritual agradável ao Pai. O que é a igreja? A igreja é acho que tem 4 respostas certas. A igreja é a noiva do Cordeiro, sim. A igreja é o povo de Deus, sim. Mas não é isso que eu quero. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. Nesse corpo, quem é a cabeça? Jesus Cristo. E nós somos, nesse corpo, os membros do corpo de Cristo. Não sabeis, sois o templo. Nós somos os membros desse corpo. Mas os membros precisam se organizar, precisam se articular, precisam se unir. E quem é que une esses membros? O Espírito Santo. Quem é que articula esses membros? O Espírito Santo. Quem é que organiza esses membros? O Espírito Santo. Depois da consagração, o sacerdote reza assim: olhai com bondade a oblação da vossa igreja e reconhecei nela, igreja, o sacrifício, na oblação, né? O sacrifício que nos reconciliou convosco. Concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, repletos do Espírito Santo, nós nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Olhai com amor, Pai misericordioso, aqueles que unis a vós pelo sacrifício do vosso Filho, e concedei que, pela força do Espírito Santo, os que participam do único pão e do mesmo cálice sejam congregados em Cristo num só corpo, no qual todas as divisões sejam superadas. O corpo de Adão, o corpo de Cristo em Maria, o corpo de Cristo na Eucaristia e o corpo de Cristo na Igreja. Nenhum deles existe sem o Espírito Santo a animá-lo, a avivá-lo, a colocá-lo em movimento. E se alguém está parado, está faltando o Espírito. O mesmo Espírito que animou Adão, o mesmo Espírito que fecundou Maria, o mesmo Espírito que muda o pão em corpo, é o Espírito Santo que faz de nós o corpo de Cristo. Ele é o Espírito da unidade, o Espírito do amor e o Espírito que os nossos avós invocavam cantando: a nós descei, divina luz, a nós descei, divina luz, em nossas almas acendei o amor de Jesus, o amor de Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Este é meu corpo, pão e alimento. Quem dele come não mais morrerá. Este é meu sangue, vinho ao sedento. Meu testamento celebrará. Esta é a vontade do Pai que me enviou. Não deixe
deixe perecer aqueles que me entregou. Quem de meu sangue bebe e de minha carne come, morte não há que o tome da vida do amor. Cristo se entrega, massa moída, fonte de vida que não passará. Foi grão de trigo dado ao